Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do curso Educar com Respeito. Nesse módulo eu vou falar sobre pilares para uma educação com respeito. E o primeiro pilar vem acompanhado de duas palavrinhas muito importantes: respeito e empatia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Queria trazer para vocês uma frase do Alfred Adler e do Rudolf Dreikurs, que foram dois psiquiatras infantis austríacos. A teoria deles, que é a psicologia individual, deu origem à disciplina positiva, né? Então, os dois trabalharam muito nessa teoria da psicologia individual, que a gente vai conhecer melhor lá no bônus, no módulo de disciplina positiva. Mas eu já queria compartilhar com vocês uma ideia deles, que talvez seja a base para toda a educação com respeito. Se a gente resumisse a educação com respeito nessa frase, já seria o suficiente para a gente se guiar o tempo todo, né? E tem muito a ver com o que a gente está falando, com esse pilar de respeito e empatia. Então, o que eles falam? Que toda criança tem o mesmo direito de dignidade e de respeito que os adultos. Muitas vezes a criança pode até não ter outros direitos, né? Por exemplo, sair de madrugada, beber uma bebida alcoólica, né? Às vezes não tem os mesmos direitos que o adulto, mas esses dois direitos, que é de dignidade e de respeito, a criança tem, igual a mim, igual a você, né? E muitas vezes a gente desconsidera isso. Muitas vezes nós fazemos coisas com as crianças que a gente não tem nem coragem de fazer com um adulto, né? A gente mantém o respeito, a dignidade com o adulto, mas não mantém esse respeito e essa dignidade com a criança, muitas vezes na justificativa dela ser criança, né? Muitas vezes baseado no nosso autoritarismo, no nosso controle, no uso do nosso poder como adulto, né? Talvez você já tenha até me ouvido contar essa história, mas eu gosto de repetir porque ela, para mim, define muito o que é esse olhar de respeito e de dignidade para a criança. Uma vez eu estava numa palestra sobre comunicação não violenta e uma pessoa perguntou ao palestrante: posso usar a comunicação não violenta com as crianças? E aí ele respondeu assim: não. E aí todo mundo ficou espantado, né? Eu mesmo na hora pensei: gente, eu achei que podia, né, vir aqui para aprender sobre isso. E aí depois ele trouxe uma resposta muito sábia, que foi dizer pra gente assim: olha, a partir do momento que você se coloca, eu sou o adulto e essa é a criança, você já coloca num lugar diferente. A comunicação não violenta tem uma proposta que também é muito parecida com a proposta da disciplina positiva, desse olhar de relações horizontais, onde não existe uma pessoa superior à outra, né? A gente coloca as pessoas numa relação horizontal, onde as duas estão ali no mesmo lugar, né? Então, de ser humano para ser humano. O que esse palestrante estava querendo dizer é isso, é que quando você se colocar, eu sou o adulto, você já se coloca como mais importante do que a criança, né? E aí você se coloca numa relação que a gente chama de relação vertical, onde você, para manter esse lugar, você sempre vai ter que exercer um poder, sempre vai ter que exercer um controle, né? Eu sei que isso gera um monte de dúvidas na nossa cabeça, porque na hora que a gente escuta isso, vem dentro da gente aquela força que fala assim: e a minha autoridade? E aí, Mari, como é que fica a minha autoridade nesse tipo de relação horizontal, né? Então, a gente aprendeu muito que a autoridade, ela se dá através do controle, né? E a autoridade, ela é algo que já está posta, você já vem com ela, né? A partir do momento que o seu filho nasce, já existe uma colocação de autoridade que a natureza já nos dá, né? Então, a autoridade é esse respeito pelos nossos antepassados que a gente tem muitas vezes sem nem conhecer. Tem pessoas da sua família que você respeita, a sua avó, a sua bisavó, muitas vezes você nem teve a oportunidade de conhecer aquela pessoa e mesmo assim você tem o quê? Um respeito pela história daquela pessoa. Então, a autoridade, ninguém força ela já vem naturalmente, né? E a gente pode exercer
uma autoridade amorosa, sem controle, né? Sem poder abusivo. Porque a autoridade amorosa é esse reconhecimento do nosso lugar que já está posto pela natureza, que a gente não precisa fazer um esforço para ele acontecer, né? Então vem desse limite amoroso que a gente coloca com a criança, para a criança, que a gente vai falando mais sobre ele aqui ao longo do curso. Mas só para dar uma pincelada assim, nessa questão da autoridade e do autoritarismo, porque eu percebo que é uma grande preocupação que a gente tem, né? Um grande medo de se colocar nessa relação horizontal e de que com isso a gente perca o controle, que a gente perca essa autoridade que ninguém tira da gente. Não tem como ninguém te tirar essa autoridade. Essa autoridade já te foi dada pela natureza de geração em geração, né? Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, Mari, eu tenho medo de estar nesse lugar e de ser mole demais. A gente vai aprender aqui no curso a ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? Mas a gente não precisa ter medo de perder esse lugar, né? A gente pode só aprender a ter um equilíbrio, usando gentileza e firmeza, né? Então, esse respeito que o Rudolf Dreikurs e o Alfred Adler falam, né, que a criança tem o mesmo direito que a gente, combina muito com o conceito da palavra respeito que eu encontrei no dicionário. Fala assim, é levar em consideração, né? Então, como é que a gente está levando em consideração a criança no nosso dia a dia, né, com ela? Será que a gente toma a criança em consideração ou a gente está o tempo todo impondo, né, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas expectativas, aquilo que a gente acredita sobre a criança? O que é levar a outra pessoa em consideração, né? É olhar para ela, é saber o que é importante para o outro também. Então, esse respeito, essa dignidade que a criança merece, essa consideração, é a mesma que eu mereço, né? Que eu desejo que as pessoas olhem para mim, que elas saibam daquilo que é importante para mim, que elas me considerem, que eu faça parte ali, né? Quando a gente está naquela posição que eu falei de vertical, de relação vertical, a gente exercendo o controle e o poder sobre a criança, a gente não leva a criança em consideração, né? Só importa o que a gente pensa, o que a gente acredita, os nossos desejos, as nossas ordens. E aí a gente desconsidera, né? Ela não encontra um lugar ali naquela relação, né? E outro conceito muito interessante em relação ao respeito, né, é que na sua origem em latim, a palavra respeito significava olhar outra vez. Eu achei tão bonito isso, né? O que seria olhar outra vez para as crianças, né? Eu fiquei pensando sobre isso quando eu encontrei esse conceito, né? Essa origem da palavra em latim. Para mim, olhar outra vez para as crianças é a gente não olhar o raso. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente olha só aquele comportamento. Então a criança está tendo um comportamento difícil, né? Um comportamento desafiador, um comportamento que não me agrada, e eu olho só ali. Quando eu olho só ali, só aquele comportamento, só o raso que está por cima, eu desconsidero a criança, porque eu começo a levar aquilo para o lado pessoal, eu começo a ficar com raiva, eu perco a paciência. Então, eu fico ali numa primeira instância. Quando eu paro e olho outra vez, o que eu encontro por trás desse comportamento? Eu encontro uma necessidade por trás do comportamento, né? Sempre vai existir uma necessidade por trás do comportamento. Disciplina positiva fala sobre isso, comunicação não violenta fala sobre isso. Todos nós nos comportamos com alguma necessidade por trás do nosso comportamento, seja criança, seja adulto, sempre existe uma intenção. No caso do adulto, isso já é mais claro, né? A nossa maturidade já deixa isso mais claro pra gente. Agora, no caso da criança, não. E de uma forma geral, se a gente pudesse resumir essa necessidade por trás do comportamento, a gente poderia dizer que essa necessidade seria se sentir aceito, amado e importante. Todos nós temos esse grande objetivo na nossa vida, que é se sentir aceito, amado e importante. Todos os nossos comportamentos têm como
fundamento, tem como necessidade por trás deles essa aceitação, esse senso de aceitação, esse senso de pertencimento. A gente precisa pertencer, a gente precisa se sentir aceito, a gente precisa se sentir amado. Como eu costumo falar, a gente nunca perde esse objetivo. A gente quer se sentir aceito, amado, importante em todas as nossas relações, nas relações amorosas, nas relações de maternidade, paternidade, nas relações de trabalho. Isso é extremamente importante pra gente. A gente não consegue viver sem se sentir assim, ou a gente fica doente, né? Mas por que isso parece algo que é natural no adulto, mas não é natural na criança, né? Então muitas vezes a gente fala assim, ele está fazendo isso só para chamar a atenção. Não é só para chamar a atenção, porque o chamar a atenção, quando você chama a atenção do outro, você se sente o quê? O outro olha para você, o outro te vê, o outro te considera, o outro te percebe. Com isso você se sente aceito, amado e importante. Então não é só chamar a atenção, tem muito mais por trás disso. Então esse conceito, né, da palavra respeito em latim, que é olhar outra vez, é entender, né, quais são as necessidades por trás do comportamento da criança, né? A gente tem assim, talvez a gente poderia separar em 4 palavras algumas necessidades que existem por trás do comportamento da criança, que eu vou falar agora um pouco mais breve, porque nós vamos aprofundar nela, né, no bônus, no módulo de disciplina positiva, tá bem? Então, a gente poderia separar essas 4 palavras em espécies de objetivos, né? Essas 4 necessidades que a criança costuma ter por trás do comportamento dela. Muitas vezes, ela quer atingir, ela quer chegar nesse lugar de se sentir aceita, amado e importante por vias meio tortas, porque ela ainda não conseguiu entender que ela pode fazer isso através, né, de uma maneira positiva. Então, o Rudolf Dreikurs, ele falava que as crianças que se comportam mal são crianças desencorajadas, porque elas ainda não perceberam, elas ainda não receberam o encorajamento necessário para entender que elas podem receber amor, aceitação, importância e pertencimento através de comportamentos positivos. Então, muitas vezes elas se comportam mal, têm objetivos que a gente chama de objetivos inadequados para conquistar esse senso de aceitação, esse senso de pertencimento, esse senso de importância. E quando a criança usa, né, esses objetivos, quando ela usa esses maus comportamentos para conquistar aceitação, importância, né, ter esse senso de pertencimento, não quer dizer que é porque a gente não dá isso para ela. Muitas vezes a gente pode até falar assim, mas Mari, eu encorajo meu filho, eu dou atenção, eu mostro para ele que ele é aceito, que ele é importante, que ele pertence. Mesmo assim ele vai ter essa necessidade? Mesmo assim, porque a criança ainda está construindo essa segurança desse senso, né? Ela precisa de anos para se sentir segura, se sentir firme, se sentir nesse lugar de aceitação, de importância, de pertencimento. Então, muitas vezes a gente encoraja, mas a gente ainda pode encorajar mais, né? A gente vai aprender sobre isso aqui no curso, né? Formas da gente estar encorajando a criança, da gente estar envolvendo elas na situação, né? Porque normalmente quando a gente está naquele lugar da relação vertical, exercendo controle, exercendo poder, muitas vezes a gente deixa de encorajar a criança. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Aqui agora eu quero explicar um pouquinho para você sobre esses comportamentos, sobre essa necessidade por trás do comportamento que pode existir, né, para facilitar a sua compreensão, para facilitar esse seu olhar outra vez para a criança, né? Então a gente poderia resumir, às vezes, essa necessidade também em 4 palavras, que são 4 objetivos, que a gente fala, né, que são objetivos inadequados, pelos quais a criança muitas vezes quer chegar nesse caminho de aceitação, de importância, de pertencimento. Então, a primeira a gente chama de atenção indevida. Ela quer ter uma atenção, ela faz muitas coisas para chamar a atenção. Claro que uma criança pequena, ela sempre tem uma necessidade de atenção enorme, né? Então, isso já é natural dela. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu dou muita atenção para o meu filho e ele quer sempre mais.
Sim, eles querem sempre mais, porque eles ainda não adquiriram essa segurança, né? Mas às vezes vai fazer coisas para chamar a atenção de uma maneira negativa, né? Não de uma maneira positiva, porque quando a criança às vezes faz uma coisa para chamar a atenção de forma negativa, o que a gente faz? A gente gasta toda a nossa energia, a gente olha, a gente briga, a gente reclama, a gente fala, né? E aí, por mais que seja algo negativo, a criança sente assim, olha, eu tô fazendo isso, eu tô sendo visto, as pessoas estão me observando, né? Agora tem algo que é muito importante, vou fazer um parênteses rápido aqui. Ignorar isso não é a melhor maneira de lidar com esse comportamento, de chamar a atenção através de coisas negativas. Viu? A gente escuta muito as pessoas falando, não dá atenção não, porque aí senão é aí que ele vai fazer isso de novo, né? Não responde não, senão é assim que ele vai continuar fazendo isso e vai te dominar. A gente sempre escuta essa frase. Isso não é verdade. Quanto mais você ignorar esse comportamento, mais a criança vai ter necessidade de chamar a sua atenção. Então a gente precisa olhar outra vez para esse comportamento, acolher isso, lidar com isso. Então, como eu falei no módulo de disciplina positiva, eu vou falar as ferramentas que a gente pode usar para acolher isso, aceitar isso, lidar com esse comportamento junto com a criança. Eu sei que você deve estar curioso para saber, mas é muito importante que antes da gente chegar nesse lugar do como fazer, da parte prática, a gente faça todas essas reflexões e que a gente aprenda tudo isso que a gente está aprendendo nesses primeiros módulos. Porque aí, na hora que a gente for aplicar lá na frente as ferramentas, que a gente for passar para a parte prática, a gente está firme com o sentido do que a gente está fazendo. Senão a gente começa a aplicar ferramentas e não sabe por que a gente está fazendo aquilo. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa aula, quando você for aprender uma ferramenta, você sabe que você está aplicando aquela ferramenta porque você precisa olhar outra vez, porque a criança tem uma necessidade por trás do comportamento dela. Então, vamos segurar um pouquinho o nosso coração, a nossa ansiedade de saber como resolver as coisas, para a gente primeiro mudar um pouco as nossas percepções, ampliar um pouco mais a nossa consciência, tá bom? Então, outro objetivo que às vezes a criança tem, que a gente fala de objetivos inadequados, é muitas vezes a disputa de poder. A criança quer se sentir no controle, ela sente que ela só tem atenção quando ela está no controle, quando ela ganha, né? E isso também acontece muitas vezes quando tem um adulto do outro lado que só se sente importante, aceito, né, na casa, quando ele também tem esse poder, né? Quando ele está sob o controle de todas as coisas. E aí vira essa disputa de poder entre a criança e o adulto, né? Outro objetivo que às vezes a criança tem, quando ela já foi muito castigada, quando ela já foi muito punida, muitas vezes é um objetivo de vingança. No fundo, não é nada disso que essas crianças querem dizer pra gente, né? Por trás de todos esses movimentos inadequados existe esse grande desejo de aceitação, de pertencimento, de se sentir útil, de se sentir importante. Eu tô repetindo isso, tô martelando isso, porque precisa ficar muito claro pra gente. Senão a gente começa a achar que as crianças fazem isso de propósito. E lembram lá da aula no primeiro módulo que eu falei? A gente não acredita que as crianças são más, que elas são manipuladoras, que elas fazem as coisas para nos atacar. Não é isso. A gente está só olhando para esses objetivos inadequados como algo inconsciente, como algo que a criança não tem ciência sobre esses aspectos, né? Então, como eu falei, muitas vezes quando a criança é muito punida, muito castigada, né, ela quer vingar, ela quer se sobressair sobre aquilo. E aí ela sente que ela só tem atenção, que ela só é importante, que ela só é aceita, que ela só é amada quando ela consegue se vingar daquelas punições, né? Ou também existe um outro caminho, que é o que a gente chama de inadequação assumida, que é muitas vezes a criança não se sentir adequada, ela não se sente capaz. Muitas vezes ela também já está num lugar de muitas críticas,
foi muito criticada, não se sente capaz de realizar as coisas, então ela fica naquele lugar passivo ali de que não consigo, não dou conta, né? E assim ela recebe atenção, recebe esse senso de importância. Tudo isso pode nesse momento estar parecendo um pouquinho confuso, mas mais uma vez eu quero te dizer que a gente está falando sobre isso aqui para você entender que a criança tem necessidades por trás do comportamento dela, que de novo não é por mal, não é para te machucar, não é para te ferir, não é para te dizer que você é uma mãe ruim, um pai ruim. São objetivos inconscientes. Muitas vezes, se você parar para pensar, nós adultos também, a gente quer se sentir importante, quer se sentir aceito, então a gente controla as coisas, não é? A gente faz coisas para chamar a atenção das outras pessoas, para se sentir assim. Então tudo isso é muito natural do ser humano, né? Então eu queria deixar muito claro que nenhum desses objetivos é uma manipulação da criança. Não, é só uma forma que ela ainda não amadureceu, ela ainda não encontrou a maneira de nos dizer dessas necessidades de uma forma positiva. E como eu disse lá no módulo de disciplina positiva, a gente vai aprender a conduzir a criança, a encorajar a criança para fazer isso de uma forma mais positiva. Os maus comportamentos vão continuar existindo? Vão. Os desafios vão continuar existindo? Vão, porque eles fazem parte desse processo de desenvolvimento, de amadurecimento. Então tudo isso vai continuar acontecendo, mas a nossa forma de olhar sobre isso é que já é diferente. Eu tenho certeza que depois dessa aula você pode até ainda não saber como fazer, porque a gente está construindo um caminho para isso, como eu falei, né? Primeiro a gente está aprendendo os conceitos, as teorias, né? Para depois a gente chegar no caminho da prática. Mas eu tenho certeza que essa aula, depois dessa aula, você já vai olhar para os comportamentos do seu filho diferente. E isso já é também colocar em prática a educação com respeito, percebe? Por mais que não seja ainda as ferramentas, mas eu estou trabalhando aqui com vocês no curso para mudar o olhar de vocês. Primeiro, a gente vai fazer esse exercício de mudar o nosso olhar sobre a criança, para depois usar ferramentas e colocar as coisas em prática. Tudo bem? Então a gente vai ter um tempinho aí para ir fazendo esse exercício, né, de consciência. Então, para fechar um pouquinho sobre esse conceito de olhar outra vez para a criança, faça esse exercício de se perguntar: como hoje eu posso olhar outra vez para minha criança, né? Quero ler para vocês um trechinho que eu recebi uma foto de um trecho de um livro. Não veio com o autor o nome do livro, infelizmente eu não sei para compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar o que está escrito, que eu acho que tem tudo a ver, né? Combina muito com o que a gente está falando aqui, com esse aspecto de olhar outra vez para a criança. Fala assim, vou ler para vocês o que eu recebi. Quando a criança faz qualquer coisa que provoca alguma exaltação em você, não diga a primeira coisa que te vem à cabeça. Esse conselho tem uma função muito clara. Nossas respostas automáticas, as que nós aprendemos quando crianças pequenas, aquelas que obedecem a preconceitos absorvidos desde muito cedo, esses hábitos funcionam muito rapidamente. Os condicionamentos sociais atuam em nós mais velozmente do que a reflexão pessoal, e é por isso que, se nos deixarmos levar pelo primeiro movimento, estaremos fatalmente repetindo a velha mãe, os velhos conselhos, o velho mundo. Se conseguirmos impedir esse primeiro movimento e nos dermos um instante de reflexão antes de responder para a criança, antes de dizer sim ou não, é muito provável que a criança fique mais feliz e nós também. É muito mais provável que se encontre uma boa solução. Esse conselho é apenas o primeiro passo. Não faça o que te vem à cabeça, porque você vai repetir o que sempre foi feito no passado por você, por sua mãe, possivelmente pela sua avó, pela sua bisavó. Sempre que conter o primeiro movimento for difícil, diga para si mesma: se eu conseguir conter esse movimento, estarei transformando o mundo. Estarei, na verdade, transformando a educação, que é o começo da humanização. Não é lindo?
Vamos pensar sobre isso, refletir um pouquinho sobre esperar um pouco antes da gente reagir, olhar outra vez, tentar identificar qual que é a necessidade por trás do comportamento?